sejam bem-vindos à Voz da Advocacia, o seu podcast jurídico, uma realização da OAB Arco Verde em parceria com a TV LW. Eu sou Rubens Lacerda e hoje a gente vai conversar sobre regularização de imóveis no interior. E para isso, contamos com a presença do Dr. José Hélio Neto. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Rubens. Primeiramente, agradecer a você pela oportunidade. Agradecer também à TV LW pela oportunidade também de falar sobre esse tema muito importante e também à OAB por disponibilizar esse espaço para a advocacia se comunicar com a população em geral e também com os outros colegas da nossa classe. Eu sou advogado, trabalhei muitos anos em cartório, sou formado, egresso da ESA, cria daqui da nossa faculdade, do nosso Arco Verde, tá? Tenho feito especializações na área de imobiliário, sou membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Pernambuco e trabalhando para que a gente possa criar uma comissão junto à presidente Marcela, na OAB de Arco Verde também, para aproximar a advocacia da população e também dos órgãos que vão atuar nessa regularização imobiliária de uma forma em geral. Perfeito, doutor. O bom é que o senhor, por ter trabalhado em cartório, vai dar para a gente a visão dos dois lados do balcão, né? De quem está procurando a solução e do funcionário, né, que está agilizando essa documentação em cartório nos casos extrajudiciais. Doutor, veja só, a questão de imóveis no Brasil, a gente sabe que um grande número de imóveis precisa de regularização, mas parece que a realidade do interior tem números ainda maiores. Isso é verdade mesmo? Com certeza, com certeza. Maioria dos imóveis, de forma até geral, o Brasil ele tem uma informalidade muito grande. Cerca de 60% dos imóveis no Brasil, segundo o último levantamento do IBGE, eles são irregulares. E não são apenas irregulares porque não existe uma matrícula, não existe um registro realmente num cartório, mas eles são irregulares porque o possuidor que está ali é irregular, porque também aquela questão do imóvel, a matrícula dele ela é imperfeita. Hoje se busca uma regularização não somente de existir um título de propriedade, mas aquele título de propriedade dá uma segurança jurídica a quem de fato tem o direito real sobre aquele bem, sobre aquela propriedade realmente. Então, traduzindo, a questão é que muitas vezes a escritura do imóvel contém algum defeito que precisa ser corrigido, não é isso, doutor? Não somente a escritura, né? A escritura ela é um título, ela é o documento que vai gerar aquela propriedade quando se pega a escritura e leva para o registro imobiliário, certo? Que seria o cartório de registro. São cartórios diferentes. O de notas faz a escritura, o de registro ele faz o registro da matrícula que vai originar aquela propriedade realmente. E o título seria essa escritura. E antigamente se tinha um hábito de não colocar todos os dados que seriam necessários. Muitas vezes se deixava de fazer as confrontações, muitas vezes dados da própria pessoa, do próprio dono, não eram colocados, como se ele era casado ou não, o seu endereço de residência para uma possível localização desse proprietário posteriormente, entre outros dados que são necessários que muitas vezes, por uma fragilidade antigamente, que hoje se busca um aperfeiçoamento, não havia. Perfeito. A gente tem aqui uma regra do seguinte: o pai de família, a mulher trabalhadora, compra um imóvel por recibo, pega a chave, começa a morar. Isso significa que a pessoa já é dono, já é proprietário. Veja, não significa que ela é dono e proprietário. O recibo, o famoso recibo, contrato de gaveta, o famoso recibo de compra e venda,
ele traz realmente essa questão da informalidade. Ele é um contrato, ele pode ser válido se atender aos requisitos que o Código Civil ele permite, ele pede, né? Quando a gente fala de validade dos contratos, certo? Ele pode fazer lei entre as partes, mas perante terceiros, ele pode não surtir o efeito esperado, mas ele pode ser um título de posse que posteriormente venha a ser regularizado através de um procedimento de regularização, seja uso capião, seja um procedimento de adjudicação, ou até mesmo uma escritura que pode regularizar o imóvel, mas em si ele seria um título informal. Ele não seria um título formal de propriedade. Ele pode regularizar essa posse, mas em si não regularizaria a propriedade. Claro, existem algumas excepcionalidades. Algumas delas, relativas à informalidade, você pode registrar um contrato imobiliário até 30 salários mínimos. Não precisaria da escritura. O próprio Minha Casa Minha Vida, com a lei que o instituiu, ele relativizou a questão da escritura para poder dar um acesso facilitado a pessoas de uma renda um pouco mais baixa ao registro do seu contrato imobiliário para que ela pudesse ter a sua moradia. Então, isso é uma excepcionalidade a essa questão da informalidade contratual no recibo de compra e venda. O Minha Casa é um exemplo perfeito, o Minha Casa Minha Vida, perdão, seria um exemplo perfeito nessa questão. E então, nesse caso, o contrato privado, mesmo assim, tem que estar junto da matrícula do imóvel. Precisa estar junto da matrícula do imóvel na excepcionalidade do Minha Casa Minha Vida. Por quê? O Minha Casa Minha Vida, ele trata de um financiamento, né? O que a gente chama da alienação fiduciária. Quem tem o Minha Casa Minha Vida possivelmente fez todo esse procedimento de fazer o contrato junto à Caixa, à instituição, pega esse contrato, vai à prefeitura, faz o recolhimento do imposto do ITBI e, posteriormente, registra esse contrato na matrícula do imóvel. Isso dá garantia tanto à pessoa que está adquirindo o imóvel, que teve o seu acesso à regularização do imóvel, da sua posse quanto àquele imóvel, como devedor do financiamento, e também à instituição financeira, que também é credora e tem interesse naquele imóvel. Está tudo lá, todos os dados vão ser contidos, vão ser registrados e averbados na matrícula do imóvel para uma posterior controvérsia entre a pessoa que adquiriu o imóvel, o credor, ou a pessoa que vendeu. Todos os dados possíveis estarão lá. Está o próprio cartório, ele fica com uma das vias do registro do contrato para posterior controvérsia, se houver necessidade, está resguardado o direito de ambas as partes. Perfeito. Então, vamos explicar aqui para o pessoal que está em casa. Tirando essa questão do Minha Casa Minha Vida. Comprou a casa por recibo. Não providenciou a escritura nem o registro na matrícula do imóvel. Para terceiros, o que vale é o que está no cartório. Se está no nome do antigo dono, então, para efeito legal, o antigo dono é o proprietário desse imóvel. Se por acaso esse antigo dono ele tiver uma dívida tributária ou trabalhista e a justiça determinar o sequestro desse bem, a pessoa pode perder a casa? Pode. Pode perder o imóvel, a depender de quando foi feito a negociação. Mesmo o contrato informal, ele teria alguma força, certo? Ele é um contrato informal, ele regulariza a posse, certo? Existe uma necessidade de se fazer a propriedade, de se registrar para se tornar dono. Está elencado dentro do Código Civil que o título de compra e venda deve ser levado a registro, certo? Mas o título informal ele também pode ter força de impedir, a depender de quando foi feita a negociação. Essa dívida trabalhista, essa dívida tributária, ela pode impedir essa regularização e fazer a retirada do direito, fazer com que esse comprador perca o direito naquele bem se
a dívida ela é anterior à negociação, pode-se entender que houve uma fraude quanto ao vendedor e pode ser levado a penhora aquele imóvel, mesmo havendo um direito de terceiro que esteja de boa fé. É possível que esse comprador ele perca esse imóvel. Por isso que além de ser super importante que se transforme a posse daquele recibo informal em propriedade, uma compra segura com uma busca na matrícula, com buscas relativas a dívidas do próprio vendedor. Hoje a gente tem uma facilidade de, pela internet, a gente acessar o site do TST e tirar uma certidão negativa de débitos. Isso pode ser, vir a ser muito importante no exemplo que você questionou. A gente pode identificar se existe dívida, se existe um processo trabalhista, e todo esse procedimento pode ser feito de uma forma hoje facilitada. Pronto, então vamos dar aqui como um exemplo, né? João vendeu uma casa por recibo para Maria. Maria nunca procurou regularizar um imóvel junto ao cartório. Aí de repente aparece aí uma dívida de João e aí o banco, o juiz manda pedir informação. E no cartório está dizendo, olha, essa casa aqui está no nome de João. Mas na realidade, quem está morando lá e quem comprou a casa é Maria. Nesse caso, Maria podia perder o imóvel para leilão. Se a dívida que João contraiu for comprovada, que existem alguns aspectos, né? Se a dívida foi anterior à negociação com Maria, certo? Se Maria ela tem alguns requisitos para uso capião, ela poderia até entrar como terceiro interessado, alegando uso capião e a perda do direito do banco. Processualmente, existem alguns aspectos que deveriam ser levados em consideração. Um exemplo prático que a gente viu, algo no exemplo realmente que você está falando, não sei se você chegou a ver a notícia sobre um bairro na Pedra, na cidade de Pedra. Esse bairro antigamente ele era uma fazenda, pertencia a um dono. Ele pegou um empréstimo junto ao Banco do Nordeste e começou a lotear essa fazenda, né? E ele se transformou em um bairro posteriormente. E o banco executou a dívida e estava levando a fazenda à penhora. Isso é um exemplo que a gente pode entrar em várias vertentes, porque como a gente falou no começo, a matrícula ela não estava perfeita. Ela não tinha sido individualizada, não tinha sido feito averbações do loteamento. O loteamento, ele, naquele momento, ele estava irregular e o banco, no direito dele de tentar receber o crédito daquele devedor que colocou aquela fazenda como garantia daquele contrato, ele executou, entrou na justiça, executou e, inclusive, chegou a ser leiloado essa fazenda. Porém, na realidade, de forma fática, existem várias casas, existem vários proprietários, certo? Que hoje eles não têm o título de propriedade, mas eles têm a posse do imóvel. E isso é uma questão que a gente ia analisando esse caso da pedra, que seria basicamente a mesma coisa do exemplo que você deu de João e Maria. Eles podem alegar uso capião pelo tempo de compra que eles têm aquele imóvel na posse como donos, com o ânimo de dono, né? De forma pública, pelas benfeitorias que fizeram. Um deles comprou um imóvel, certo? Comprou quando era terreno, quando foi loteado, e construiu uma casa. Existe uma benfeitoria, existe uma valoração daquele bem. E isso tudo vai ser levado em consideração, não somente o direito que o banco tem. Não está se dizendo que o banco não tem o direito. O banco teria realmente o direito de, como credor, receber a dívida daquele devedor. Porém, existem outros direitos que foram consolidados ali. E muitas dessas pessoas estão de forma, na questão da informalidade, com recibos de compra e venda que foram passados
por aquela pessoa que loteou e veio a trazer esse embaraço posteriormente, porque muita gente não sabia que existia esse processo, não sabia que existia esse contrato, e elas estão ali de boa fé. Então, nesse caso específico, elas podem alegar uso capião em uma possível defesa, entrarem como terceiros interessados, mas se nesse mesmo caso não existisse essa boa-fé, ou se não preenchesse a questão de uso capião, os requisitos legais de uso capião, poderia ser que a justiça revertesse as vendas, anulassem as vendas, e tudo que tivesse ali poderia ir a leilão, poderia ser vendido, desde que respeitado as devidas benfeitorias, né? Que nós temos 3 benfeitorias no direito, e como agregou valor ao imóvel, elas poderiam vir a ser indenizadas. Então, essa mesma lógica vai servir também para esse outro exemplo. Vamos ver. João vende a casa para Maria por recibo. João vem a falecer e tem filhos, herdeiros. E aí no inventário os herdeiros colocam essa casa que ele vendeu para Maria. Ela tem como se defender no caso. Eles colocaram no inventário a casa. A casa que o pai tinha vendido para Maria por recibo. Sim, perfeito. O primeiro passo sempre, quando você compra um imóvel, é fazer buscas. Ir ao cartório de registro, certo? Pedir uma certidão de propriedade para averiguar se aquele imóvel está no nome daquele proprietário que se diz ser proprietário. Pedir uma certidão de ônus para saber se naquele imóvel existe algum ônus, existe algum processo, existe algo que pode levar à perda daquele imóvel, à perda do direito sobre aquele imóvel. Mas no caso específico, ela pode entrar como terceiro interessado dentro do inventário, certo? Pleiteando o direito dela. Como a venda foi feita anteriormente à morte de João, certo? Ela pode sim, com o título, porque, mais uma vez, né? A gente, entrando na parte contratual do Código Civil, o contrato, ele, na teoria, ele faz lei entre as partes, não é? E essa lei, entre as partes, ela continua vigente, perdão. Porque a partir da morte, a gente não fala que os herdeiros são os titulares em si até a finalização do inventário, mas sim o espólio de João, que seria aquela junção do patrimônio de João. Por isso que na sucessão no inventário se determina o inventariante, que vai administrar. Ele também vai responder em nome desse espólio perante Maria, porque Maria pode questionar e reivindicar o que é seu de direito. Ela pode questionar e, a partir desse momento, ela pode fazer uma regularização. Ela pode questionar para ser regularizado em nome dela, para ser passado do espólio de João, que não é uma pessoa viva mais, a partir da sua morte, do seu espólio, para ela ser transferido à propriedade. Então, no final das contas, comprou por recibo e tá com aquele pensamento: ah, é muito caro regularizar, é muita taxa de cartório, é muito imposto, eu não vou deixar isso para fazer depois. Isso pode sair caro no futuro. Com certeza pode sair muito mais caro. Essa economia não vale a pena, né, doutor? Hoje, se você tem um imóvel que é apenas posse e pretende evitar uma dor de cabeça, você precisa transformar essa posse em propriedade, seja através de uma regularização processual, seja através de uma compra e venda. Inclusive, a regularização ela pode ser feita do espólio para os herdeiros. Você deu um exemplo muito bom que a gente pode trabalhar em outro cenário. Os próprios herdeiros, muitas vezes, não sabem que precisam regularizar o bem para o seu nome. Mas, quando há a morte do proprietário do imóvel, para que seja passado realmente aquela propriedade, que exista um direito real, precisa ser feito um inventário para oficializar aquela passagem.
para oficializar aquela propriedade em nome dos herdeiros, para que eles possam dispor como bem entenderem da parte que lhes cabe. Pronto. Então, vou pegar aqui o gancho que o senhor mencionou. Vamos para o exemplo de que Pedro faleceu, deixou lá um imóvel e deixou herdeiros, filhos, esposa. E aí foi se passando o tempo e nunca foi feito um inventário. Passou 10, 15, 20 anos da morte desse Pedro. Esses herdeiros, para que eles regularizem esse imóvel, tem que ser obrigatoriamente por inventário ou tem outro caminho que pode ser adotado? Veja, a depender da situação do imóvel, pode ser adotado outro caminho, como uso capião, uma possível adjudicação. Mas o que é que se tem entendido através de algumas diretrizes do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem se entendido que a uso capião ela está se usando como excepcionalidade. Ela está se usando em último caso. Por que o CNJ tem dado essa diretriz? Antigamente, utilizava-se a uso capião por ela ser uma forma originária de se adquirir a propriedade, de aquisição, ela não pagaria impostos. Ela não pagaria. Se você hoje fizesse um uso capião, você não teria a obrigatoriedade de pagar o IPTU, não teria a obrigatoriedade de pagar o ITBI numa compra e venda, ou até mesmo o ICD em uma sucessão, no caso de um inventário, e utilizava-se isso para burlar o pagamento das obrigações fiscais. E hoje, inclusive, no Código do Foro Extrajudicial, que o CNJ fez, que é o provimento 149 de 2023, que regulariza alguns procedimentos dentro do cartório, dentre eles o uso capião, no artigo 410, parágrafo 2º, existe essa obrigatoriedade da parte de explicar o porquê ela está entrando com o uso capião, se ela pode fazer um inventário, no caso de uma sucessão. Isso visa a gente, isso visa conseguir que não se burle as obrigações fiscais. Então, em primeiro caso, nesse exemplo, teria que ser analisado, mais uma vez, né, a questão do registro imobiliário. Se está regular, se está em nome da pessoa falecida. Se estiver, primeiramente, procuraria realmente o inventário. Se existem caminhos que vai levar dentro desse inventário a não dar certo lá na frente, a gente procura uma outra saída como a uso capião. Perfeito. Doutor, muita gente em casa tem dúvida do que seja esse tal de uso capião. Explica para o pessoal. O uso capião, ele é um procedimento, certo? O uso capião, ele é um procedimento que visa transformar o possuidor em proprietário. Ele é aquela posse que a pessoa exerce com ânimo de dono por um determinado tempo e publicamente, sem interrupção, sem questionamentos. E ele visa transformar essa posse em propriedade. A gente costuma dizer, eu costumo sempre dar um exemplo de que a posse e a propriedade, o pessoal fala que elas andam juntas, mas nem sempre elas andam juntas, porque o possuidor, ele pode ser uma pessoa que está ali exercendo às vezes de um proprietário como usar, gozar, fruir do bem, mas não necessariamente ele pode ser o proprietário. E existem algumas posses, as regulares e as irregulares. Essa posse, ela regular, a gente pode tratar como um contrato de aluguel, um arrendamento, e não necessariamente um contrato de aluguel, posteriormente, ela vai ser transformada em propriedade, porque quando a gente leva para uso capião, ela esbarra na questão do ânimo de dono. Se você está alugando a pessoa que é proprietária, você não tem o ânimo de dono, você não
tem como se dizer dono daquilo, porque você tem a consciência de que aquilo não é seu. Esse pensamento de que, uso capião só serve para tomar o que é dos outros. Isso Não, não é verdade. não funciona dessa forma. Não funciona Tem que exatamente dessa preencher forma. os Tem que preencher os requisitos. requisitos. Inclusive, a gente tem várias formas de uso capião, vários formatos, várias modalidades em si. A gente tem modalidades com o quesito tempo reduzido. A gente tem modalidades que exigem o justo título, que o contrato de gaveta, o recibozinho de compra e venda, ele vai ser esse justo título. A gente tem modalidades que não exigem esse justo título. Então, até mesmo uma posse irregular. Um exemplo de uma invasão a um terreno, ele estava lá baldio, não estava cumprindo a função social de propriedade que a Constituição traz para a gente, que existe a função social da propriedade, e ela estava lá sem uso. Uma pessoa entrou, tomou conta, passou a ter um ânimo de dono ali, e depois de 15 anos, ele pode regularizar essa posse a depender do caso concreto. E veja só, doutor, o senhor fala que preenchendo esses requisitos dá para se utilizar desse benefício da usucapião. E qual a diferença do usucapião judicial para o extrajudicial? Veja, na teoria, o extrajudicial ele promete ser mais célere e desafogar o judiciário. A gente tinha uma demanda muito grande no judiciário relativa a procedimentos de regularização imobiliária quanto ao uso capião, que hoje pode ser feito de forma célere e bem mais descomplicado, entre aspas, no cartório. Claro, a gente está tratando de uma propriedade que pode atingir um direito de um terceiro. Isso não afasta que a extrajudicialidade que pode ser feito realmente no cartório, certo? Mas isso traz algo com a burocratização um pouco menor, mas ainda tem os requisitos a serem cumpridos. Isso não exime a pessoa de cumprir os requisitos, não exime ela também de provar que ela cumpre esses requisitos. É um ponto crucial, provar. No tempo que eu trabalhei em cartório, eu fazia esses quesitos, a gente fazia uma triagem e sempre passava para o oficial. E lá o oficial, ele pode decidir se aquela pessoa preenche os requisitos, se existe uma briga entre pessoas sobre aquele imóvel. E nada impede também de que, sendo negativo no cartório, a questão do inventário, não, perdão, do uso capião, você posteriormente leve a discussão para o judiciário. O que é que eu falo muito? O extrajudicial, ele não tem o poder-dever que o judiciário tem, aquela força do poder realmente. Hoje, se a gente pega a assinatura judicial de uma sentença, ela tem uma força, a do cartório tem outra. Por que isso? Hoje o judicial ele pode impor a um particular, né, através do poder de polícia, exercendo o poder de polícia, a vontade e a restrição dos seus direitos. O cartório ele não vai ter todo esse poder igual o judiciário tem. Por isso que é um pouco mais restrito o procedimento extrajudicial. Ele fica um pouco mais resguardado. Então, vamos dar um exemplo que eu estou entrando com os capião e você tem interesse nesse mesmo imóvel, porque você foi herdeiro, não sabia, e você toma ciência de que eu estou entrando no cartório. Você pode contestar no cartório. O próprio tabelião, ele pode fazer a mediação entre nós para que a gente possa chegar num acordo ou tentar realmente fazer de uma forma que a gente consiga resolver ali, de forma extrajudicial. Não conseguindo, ele pode negar e a gente pode resolver a nossa controvérsia judicialmente. Então, veja só, a gente também tem o tal de um usucapião para pequenas propriedades, né? São mais flexíveis os requisitos e qual é, assim, mais ou menos uma expectativa de gasto que o indivíduo vai ter? Possivelmente você está falando
uso capião urbano especial, quando a gente trata de imóvel urbano, existe também a especial rural. Nesse caso, a gente poderia interpretar dessa forma. Até 250 metros Isso, quadrados no caso urbano e 50 hectares no perfeito. rural. Ela tem alguns requisitos que outras modalidades não têm, como o possuidor não tem um outro imóvel registrado em nome dele, essa questão dos 250 metros quadrados que outras modalidades como a ordinária e a extraordinária não têm, mas em contrapartida seria 5 anos, o período de tempo que você precisa passar ali como dono, Menos tempo, né? isso, seria um tempo um pouco menor. Mas ele traz esses outros requisitos que realmente são um diferencial. Você não pode ter outro imóvel registrado em seu nome para fazer os capiões urbano especial. Precisa ter essa metragem máxima de 250 metros quadrados. E aí, em alguns casos, isso pode ser um empecilho. Se você já tem um imóvel registrado em seu nome, e você é possuidor de outro que tá informal aquela propriedade, aquela posse, que você quer regularizar, nada impede de você também fazer por outra modalidade. A modalidade ordinária hoje, o requisito dela de tempo é 10 anos, mas com benfeitorias, ou se você passar a morar nesse imóvel com a sua família, ele pode passar para 5 também. E ela não teria as exigências da urbana especial dos 250 metros quadrados, ela não teria a questão de você não ter outro imóvel em seu nome. Às vezes, essa urbana especial ela pode ser afastada e aí ser utilizado outras modalidades que beneficiem o caso. E no caso, doutor, qual seria assim mais ou menos uma expectativa de gasto que a pessoa tô querendo fazer? Imagina só, Maria comprou, tá com recibo, mas pô, eu agora assisti o episódio, vou querer regularizar. Tem uma expectativa de gasto, de A gente não consegue estipular valores, mas estipular com o que pode se gastar dentro do procedimento, certo? Gasta-se com planta, memorial descritivo e ART, que seria a parte de engenharia, porque precisa se delimitar a questão daquele imóvel para ele fazer efeitos quando for registrar a matrícula, a sentença na matrícula posteriormente. Pode-se gastar com honorários advocatícios, pode-se gastar com custas judiciais, se for judicial ou não, e pode-se gastar com registro. Por que pode-se gastar? Como tudo no direito pode ser relativizado, as custas podem ser relativizadas também se a pessoa preenche os requisitos para gratuidade. Se ela preenche o requisito para gratuidade e é concedido judicialmente, essa gratuidade, através do artigo 98 do Código de Processo Civil, ela se estende ao que for necessário para o registro daquele título. Então, se a gente entra com o uso capião, a pessoa ela conseguiu custas gratuitas, ela provou que ela é hipossuficiente, aquelas custas vão levar ela a ter um déficit na subsistência da família dela, no sustento da família dela, pagar aquelas custas, mas ela quer realmente fazer, ela pode receber a gratuidade judiciária e posteriormente pode se estender ao cartório de registro de imóveis também, por força do Código de Processo Civil, que diz que quando a pessoa é hipossuficiente, perdão, ela pode ter a gratuidade concedida também no cartório. e no caso dessas propriedades populares, né? O senhor deu o exemplo do pessoal do Minha Casa Minha Vida, ou de bairros assim, especialmente construídos como Maria de Fátima. Tem alguma legislação que flexibilize o gasto com taxas, com impostos? Sim, sim. Como Minha Casa Minha Vida, ele já elenca para uma facilidade de adquirir a questão do próprio imóvel, não precisar ir para a escritura, já ir direto ao registro com o próprio título particular. Existe também na lei de registro público, quando você adquire o seu primeiro imóvel, aquele registro vai sair por metade do valor. Ele tem um desconto relativo àquele registro
justamente por você estar adquirindo a primeira vez o seu imóvel, entre outras possibilidades que existem. O próprio cartório, ele pode, quando suscitado a hipossuficiência da pessoa, conceder a gratuidade. Não necessariamente precisa ser provindo do judiciário. Então, a pessoa que é hipossuficiente, que aquele custo da regularização, ela vai incidir diretamente no seu custeio de vida mensal, entre outros gastos que ela tenha, ela pode diretamente ao cartório suscitar a gratuidade. Isso é um direito do cidadão. Como tem no registro civil, que pessoas de hipossuficiência podem ter a gratuidade na segunda via do seu registro de nascimento, casamento, no cartório de notas e de registro imobiliário também segue a mesma linha. A pessoa hipossuficiente, ela tem o direito de gratuidade. Não somente se passar pelo judiciário e o judiciário disser, olha, ela é hipossuficiente, isento de custas, é gratuito e vai se estender ao cartório. Não, o cartório, de forma extrajudicial, ele pode fazer também. Existe um movimento dos cartórios em desfavor dessa legislação, porque os cartórios eles trabalham, eles são delegados, os oficiais, porém é um concurso diferenciado, podemos dizer assim. O concurso do cartório, o oficial, quando ele entra, ele recebe a remuneração conforme os atos que ele pratica, perdão. Ele não recebe um salário fixo. Conforme vai entrando os atos, ele vai recebendo. E ter gratuidades de forma exacerbada no extrajudicial poderia afetar essa remuneração. Mas, em casos como o TJ de Pernambuco, existe um fundo. Se a gente pega um boletozinho do cartório em Pernambuco, existem várias taxas de valores menores, que chega ali na casa de R$ 200 a depender do valor do seu boleto, que eles visam realmente custear essa gratuidade. E não custear só a gratuidade que pode ser concedida no cartório, mas essas taxas para esse fundo, ela também é convertida para custear a gratuidade que é concedida no judiciário. Então, existe um meio de não ter aquele prejuízo somente. De alguma forma, aquela gratuidade a pessoas que precisam, ela é paga. E qual é a dica que o senhor dá para o caso aí de Maria que comprou a casa por recibo? Qual é a documentação que ela pode levantar? Porque muitas vezes ela comprou essa casa de João, João já tem comprado de José, isso tudo de recibo. Ela pode aproveitar esse tempo anterior? O que é que ela tem que levantar de documento para regularizar essa propriedade? Com certeza, ela pode utilizar. Dentro do Código Civil, existe a possibilidade da sucessão de posses. Maria pegar a posse de João e pegar a posse de quem teve a posse daquele imóvel. Ela pode pedir os recibos anteriores, ela pode juntar fotos dessa outra pessoa, utilizando aquele imóvel como dono. Se a outra pessoa, no seu exemplo, a gente utilizando uma posse, se essa outra pessoa foi quem construiu o imóvel, se ele tiver a documentação da construção do imóvel, benfeitorias, contas de água, de luz, IPTU. O IPTU ele serve como prova se você vem pagando, se você vem exercendo o pagamento desse imposto. E tudo isso pode ser juntado à posse de Maria para que ela possa regularizar através de uso capião, entre outras possibilidades. Mas a primeira coisa, quando se compra um imóvel, o primeiro documento que eu sempre exijo, eu sempre peço e sempre digo aos meus clientes, aos amigos e a quem trabalha comigo, olha,
já foi ao cartório de registro de imóvel, já pediu a certidão de propriedade e ônus para saber se existe ou não aquela propriedade, se em nome de quem está aquela propriedade, se existe algum embaraço naquela propriedade. Isso é de suma importância na questão da compra, porque, como a gente vem conversando, o registro ele não serve só para a propriedade, mas ele serve também para segurança jurídica do comprador, no caso do Minha Casa Minha Vida, do banco, do credor, do devedor, que é a pessoa que está pagando aquele financiamento, de uma pessoa que possa estar executando uma dívida e o devedor tem um imóvel. A matrícula ela tem muitos caminhos que podem ser utilizados. E uma delas é justamente essa questão do comprador. O comprador saber ali o que ele está comprando, se aquele vendedor está de boa fé com ele, se ele sabe ou não que existe aquela matrícula, se ele sabe ou não que aquela matrícula, o imóvel ele pode estar indisponível para venda por causa de um processo judicial. Uma restrição, né? Pode haver uma restrição. A gente voltando para o caso do processo trabalhista. Se uma pessoa é processada de forma trabalhista, o juiz pode determinar que, após as buscas, seja colocado na matrícula do imóvel disponibilidade. Você compraria um imóvel com disponibilidade? Eu não, doutor. Eu recomendo que não comprem imóveis com indisponibilidade e investiguem, né? A dica é investigar, procurar saber. E assim, fazer o recibo de compra e venda também, mesmo na informalidade, ele tem alguns pontos que precisariam passar por uma revisão. A gente tem um caso no escritório, que é até interessante esse caso, porque eles iam fazer o financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, e de praxe, muitas empresas fazem, foi feito um recibo de compra e venda. E dentro desse recibo de compra e venda, existiam cláusulas de retratabilidade e revogabilidade. Só que o imóvel não passou na vistoria da Caixa, porque ele havia sido maquiado, ele estava com imperfeições. Posteriormente, houve a quebra contratual, mas o que foi que a outra parte fez? A parte que maquiou o imóvel, ela entrou com um processo de execução, indicando que os compradores rescindiram o contrato por não conseguir o financiamento da Caixa e estão cobrando uma multa rescisória de um valor aí de quase R$ 50.000. E até a própria informalidade, o próprio recibo de compra e venda, ele pode ter força para cobrar isso, porque, como a gente vinha falando, ele faz a lei entre as partes. E eles haviam pactuado, e existem cláusulas no contrato, no recibo de compra e venda, no contratinho de gaveta, que podem gerar um problema. Até o próprio contrato, eu sempre indico que seja revisado por um profissional da área, por um advogado, por alguém que trabalhe realmente com isso. Porque pode gerar uma dor de cabeça futura. Esse caso é um exemplo de uma dor de cabeça. Hoje, as pessoas elas podem ter contas bloqueadas, elas podem deixar de ter como se manter se tiverem seus ativos bloqueados, podem ter contas de, se forem motoristas de aplicativos, elas podem ter as contas do próprio aplicativo bloqueadas, além dos seus bancos. Hoje, uma pessoa que está sendo executada, ela pode ter a CNH suspensa, se ela trabalha como motorista ou fazendo algo relativo à direção, ela pode ter um prejuízo. Isso decorrente de um contrato informal, de um contrato pactuado entre as partes. E a cautela na questão imobiliária, ela pode ser um pressuposto muito importante quando se faz uma negociação imobiliária, porque podem haver prejuízos futuros que a gente nem espera. Então, veja só, vamos partir para o exemplo do indivíduo que compra um terreno de recibo
e constrói a casa. Então, qual é o risco de você estar construindo uma casa do zero em um terreno que não está no seu nome? O risco em si pode ser muito variável, né? O risco, ele parte do pressuposto justamente de que se é confiável ou não aquela negociação. Quando a gente fala da questão do recibo em si, para você construir, a gente pode imaginar, decorrente desse exemplo, várias situações. Depois aparecer uma pessoa dizendo que é proprietária, depois um poder público dizer que é proprietário, que tem interesse ou tem interesse naquele imóvel. Pode haver também a possibilidade de não haver nenhum risco de realmente ser daquela pessoa, se ela tiver outros recibos, se ela já tem uma posse por vários anos daquele imóvel e realmente não construiu porque não quis. É uma possibilidade também nesse exemplo. Nesse formato, se ela já tem a posse por vários anos, se realmente ela comprou aquilo ali para garantir o patrimônio dela e depois resolveu vender, o risco seria menor, porque se houver algum problema posterior, isso a gente entendendo que não há um registro, o nome dela, somente a questão informal. Ela comprou informal, ela repassou informal. A gente pode fazer a sucessão de posses, regularizar através de uso capião. E a uso capião, ela também não é só uma forma de regularização, ela também é uma forma de defesa. Então, se essa pessoa consegue provar todo aquele tempo de posse no imóvel e houve um questionamento posterior judicial, uma outra pessoa afirmou que tinha o documento daquele imóvel, porém se passou 15, 10, 15 anos e eu também tenho um documento daquele imóvel, eu posso alegar no processo dela, como minha defesa, que eu já preenchi os requisitos de uso capião e tenho o direito de adquirir aquele imóvel, porque eu tinha como dono, porque eu preenchi o tempo de posse, todo mundo sabia que eu estava lá, nunca foi requerido que eu saísse, ninguém nunca me procurou para dizer que era dono, mas depois que eu preenchi os requisitos, que eu adquiri o direito de ter a uso capião, de ter a propriedade em meu nome, alguém fez, pode ser feito, pode ser utilizado esse procedimento de uso capião como defesa, para posteriormente fazer essa regularização. Doutor, vamos partir agora da situação de que o indivíduo ele comprou um terreno de forma regular, por escritura, e fez o registro na matrícula. Aí ele constrói uma casa. Posteriormente, essa casa também tem que passar por registro, não é? Sim, a matrícula em si do imóvel, ele é como se fosse o registro de nascimento da gente. É um exemplo bem interessante que se é dado por muitos professores quando se trata dessa questão da matrícula. Ela é como se fosse o nosso registro de nascimento. No nosso registro de nascimento, a gente nasce, a gente pode casar, a gente pode se divorciar, a gente morre. Tudo isso vai ser registrado. Então, no imóvel, tudo que acontece no imóvel deve ser registrado. Imagina só que nesse seu exemplo da construção, você foi lá construir, mas tem a parede do seu vizinho. E quando você foi construir, você viu que o seu vizinho pegou 1 metro do seu terreno. Se tiver na matrícula, isso pode ser questionado judicialmente, pode haver um ressarcimento e até mesmo indenização do que foi pego pelo vizinho. Então, demolição, construção, reformas que se entendam como grande, que vai mudar realmente a estrutura do imóvel, tudo isso precisa ser averbado, porque, como a gente sempre fala de segurança jurídica, isso pode trazer uma segurança jurídica tanto para o proprietário como para os terceiros que estão em volta dele. Com base em uma matrícula bem formulada, pode-se ver direitos que a gente não veria se não houvesse aquela matrícula.
O senhor deu um exemplo muito bom dessa questão do vizinho avançar, né, 1 metro. Aqui na zona rural, a gente tem uma zona rural e uma audiência muito boa, pessoal de Buíque, de Pedra Sertânia. Se acontecer uma invasão de cerca entre vizinhos, tem uma propriedade rural e aí o vizinho avançou com a cerca. Tem solução jurídica para isso? Com certeza, tem solução, sim. Tudo que a gente pode fazer hoje, a informalidade nas questões rurais, ela é bem mais alta do que na questão urbana, na área urbana. Hoje é muito difícil a gente ver realmente uma área rural que tem a matrícula, mas muitas vezes o que é que se toma para definir essas questões rurais? Primeiro se faz um levantamento que se chama georreferenciamento dos pontos do imóvel, porque o porquê se faz esse georreferenciamento e não uma simples planta, né? O georreferenciamento ele vai dar azimuts, vai dar pontos relativos aos pontos cardeais, latitude, longitude, vai ser bem mais preciso para uma área que é muito maior do que simplesmente uma área urbana de 10 por 20 que a gente consegue identificar, muitas vezes, às vezes até a olho nu, né? Além disso, os imóveis rurais hoje, eles devem ter o CAR e o CCIR, né? Que são documentos relativos ao INCRA, que faz a demarcação de terras rurais. Isso também pode ajudar nesse levantamento, porque o topógrafo ele vai fazer o georreferenciamento e vai poder comparar com os registros que tenha no INCRA, certo? Através de CCIR, através de CAR, entre outros documentos que podem ser feitos relativos a terras rurais. E isso pode ser questionado judicialmente. Com certeza existem várias brigas de demarcação de terras, certo? Inclusive pequenas ou até mesmo grandes, mas esse seria realmente o caminho que a gente poderia adotar a princípio. Podem existir casos mais complexos que precisem perícia judicial, entre outras formas de se provar que existe aquela invasão, né, de um terreno sobre o outro. Mas, a princípio, o georreferenciamento seria o documento de partida, que é onde vai identificar o tamanho da propriedade, os seus pontos referenciais, e aí vai ser feita essa questão a partir desse georreferenciamento, que é feito por um topógrafo, e esse topógrafo ele precisa ser credenciado ao INCRA para ter a sua validade. Inclusive, quando se tem uma matrícula, todos os pontos que é apontado no georreferenciamento, eles vão constar lá na matrícula. Mas como a maioria das terras rurais, elas são realmente informais, esses documentos elas vão trazer a controvérsia e vão instruir aquilo. Porque muito hoje se fala de CAR e CCIR como os únicos documentos, mas até a terra rural, mesmo ela registrada junto ao INCRA, ela precisaria ter uma matrícula que a gente geralmente não vê, né? A gente realmente é muito difícil ver uma terra rural com a matrícula que transmita a realidade. Doutor, naquele exemplo de que José comprou um terreno regular, por escritura, matrícula, tudo ok no nome dele, e ele vem a falecer e deixa 3 filhos. E aí um desses filhos vai, ocupa esse terreno, levanta uma casa e começa a morar. Os outros herdeiros, eles vão perder esse direito? É bem subjetivo isso, porque em decisões recentes o STJ admitiu, perdão, que fosse feito a uso capião entre herdeiros. Então, o herdeiro poderia fazer a uso capião sobre o patrimônio dos demais, desde que ele cumpra os requisitos que a uso capião determina, certo? Porém, isso pode ser discutido dentro de um possível inventário. Se ele fez isso
agindo de má fé ou de boa fé. É uma das discussões que vai ser levantada. Se existiu a boa fé desse herdeiro, se ele cumpre todos os requisitos, ele pode fazer os capião e os outros herdeiros virem a perder o seu direito sobre aquele patrimônio deixado pelo seu sucessor, certo? Mas também, em contrapartida, se for questionado, se for mostrado que houve uma má fé daquele herdeiro específico, ele pode ter que fazer com que aquele imóvel, aquele bem, ele reintegre novamente o patrimônio do espólio. Claro, vai haver discussões sobre benfeitorias, sobre o que ele construiu, se houve má fé ou não, se agregou valor ao imóvel ou não, para ser indenizado, mas existem essas duas possibilidades de ser feito o uso capião, quando cumprir os requisitos, se ele está de boa fé, e em caso de má fé, pode ser questionado pelos outros herdeiros dentro do inventário, ou até mesmo uma ação própria de reivindicação, certo? Vai depender muito de cada caso, né? Perfeito. Doutor, veja só, a gente estava falando sobre a questão da importância do pagamento do IPTU. Imagina a situação que a pessoa tem o imóvel, tem a casa e não paga o IPTU por anos após anos e o tempo vai passando. E a dívida desse imposto vai aumentando. Ele pode perder o imóvel por causa dessa dívida? Hoje seria muito difícil, a gente entende que seria difícil. Ele poderia até vir a perder se for executado, for uma dívida muito grande, o imóvel poderia ser penhorado. Mas com a prescrição da dívida, hoje existe a questão da... Hoje não, né? O ordenamento brasileiro ele traz a questão da prescrição do IPTU em 5 anos, então a gente contaria apenas 5 anos para ser pago. O restante da dívida que não foi cobrada, ela não poderia ser cobrada, ela não integraria esse montante da dívida. Então, se a gente imagina que de 2020 a 2025 a pessoa deve IPTU, seriam 5 anos que ela deveria pagar, né? Mas com a questão da prescrição anterior a 2020, não entraria nessa conta. Mas a própria prefeitura, o próprio poder público, ele oferece algumas formas de você regularizar esse débito, como o próprio refis, né? Por que a regularização do débito pode ser importante? Ele não é só utilizado para políticas públicas, como taxa de lixo, entre outras coisas, mas você pode sofrer uma sanção. A prefeitura do seu município, ele pode cobrar o valor do IPTU. Ele pode executar, você pode ter seu nome incrementado na dívida ativa como devedor ativo. Isso pode impedir crédito, isso pode impedir a compra de uma casa, entre outras coisas. Até a própria compra e venda, se houver uma dívida, ela pode ser impedida por causa disso. Para que se haja a transferência, precisa ser regularizado o IPTU, o débito do IPTU. E se tiver na dívida ativa, pode ser feito de outras formas, como a própria execução. Então, para passar um imóvel do nome de uma pessoa para outra, não pode ter dívida de imposto atrasado. Não pode. Quando você vai fazer a escritura, certo? Que você vai, inclusive, você precisa recolher um outro imposto, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, que é o ITBI, mais conhecido como ITBI. Quando você dá entrada na prefeitura, ela vai apontar o seu débito e você precisa regularizar para ser tirado. Em alguns casos, até a própria serventia notarial ela pode se recusar a fazer, havendo os débitos, porque não vai vir os documentos que ela necessita da prefeitura por haver aqueles débitos em nome da pessoa ou até mesmo em nome do imóvel. Geralmente o débito ele acompanha o imóvel, ele não acompanha em si o CPF da pessoa, mas pode haver débitos pessoais por outros motivos, como empresas, entre outras coisas. Mas o débito do IPTU ele acompanha o imóvel e acompanhando esse imóvel ele precisaria ser regularizado no momento da transferência desse bem para que seja feito todo o trâmite. O doutor, o cidadão ele tem
um imóvel irregular. A coisa apertou, ele precisa de um empréstimo no banco. O banco exige uma garantia. Esse imóvel irregular, ele pode ser dado como garantia para esse empréstimo? Em regra, não. O imóvel irregular, em regra, não. Porque a garantia, a gente estipula alguns tipos de garantia no direito, como a hipoteca, que hoje cai em desuso, e a gente utiliza a alienação fiduciária, né? A alienação fiduciária, ela se trata de uma propriedade resolúvel. O que seria essa propriedade resolúvel? Você tem um imóvel, mas ele é garantidor daquela dívida. Então, se você deixa de pagar aquela dívida, o seu credor ele pode resolver a propriedade em nome dele e levá-la a leilão. Por isso que seria uma propriedade resolúvel, porque ela ainda não foi resolvida enquanto não for quitado aquele débito. Então, hoje acontece muito. A gente sempre pega casos relativos ao Minha Casa Minha Vida, pessoas inadimplentes que deixam de pagar por alguns motivos e o banco vai, intima aquela pessoa, resolve a propriedade em nome dele e leva ele a leilão. Tudo isso vai constar na matrícula do imóvel. É uma garantia para o próprio credor. Essa garantia poderia ser feita até mesmo entre particulares, não somente entre instituições financeiras e particulares, mas particulares também têm essa possibilidade de fazer uma alienação fiduciária, uma propriedade resolúvel com condições. Isso é amplamente trazido no direito, mas o pessoal não sabe muitas vezes. E o que acontece nessa questão de inadimplência também, que o pessoal não sabe, é que a partir de 2 anos do pagamento da dívida, você tem ali, você tiver um problema financeiro, você pode meio que suspender o pagamento daquelas parcelas. Você teria um prazo de 6 meses, que pode ser prorrogado por mais 6 meses posteriormente. Então, isso ali te daria um fôlego realmente para você correr atrás e não perder o imóvel que muitas vezes você vem pagando. A gente já pegou casos de pessoas que passaram 10, 20 anos pagando, por algum motivo não conseguiram honrar ali aquele período, perderam emprego, enfim, pandemia aconteceu bastante, né? Muitas pessoas perderam emprego e aí elas não sabiam que poderiam suspender por um certo período de tempo aquele contrato para que pudesse realmente se reerguer e acabaram perdendo seus imóveis. E o procedimento é justamente esse. Por isso que, em regra, o imóvel sem a matrícula, ele não iria para servir como garantia, porque o próprio credor, a gente toma credor como bancos em geral, né? A maioria das vezes, ele não teria a garantia de fazer esse procedimento, notificar o devedor, consolidar a propriedade dele em seu nome, do imóvel em seu nome, posteriormente levar aquele imóvel para leilão para saldar aquela dívida. Isso poderia vir a ser um problema principalmente para as instituições bancárias que trabalham com esse tipo de crédito, né? De crédito imobiliário. E quem está adquirindo esse imóvel de leilão? Vamos dizer, tá, tem uma casa ali que foi posta em leilão, estou pensando em comprar. Quem adquire essa casa de leilão assume as dívidas antigas do imóvel? Depende. Depende do edital. Alguns editais de leilão, eles prevêem que a dívida deve ser paga pelo comprador. Outros editais, o próprio banco ele é responsável pelo pagamento dessas dívidas. Em geral, o próprio banco paga as dívidas porque no procedimento, no procedimento de consolidação da propriedade, é como se aquela propriedade ela passasse para o nome do banco. Então, o que a gente falou anteriormente da questão da dívida, ela precisaria ser paga, porque quando o banco vai passar a propriedade para o nome dela, resolver aquela propriedade, passar para o nome dela, ela precisa efetuar o pagamento dos impostos devidos.
para que se concretize aquela transferência. Ô, doutor, outra dúvida que a população tem é o seguinte: um imóvel regularizado, com toda a documentação correta, ele vale mais do que um imóvel irregular? Na hora de uma venda, dá para agregar valor, Com né? certeza, com certeza. O imóvel regular, você não teria gastos posteriores com a própria regularização. Isso já poderia ser embutido dentro de uma possível negociação de um imóvel que se encontre irregular. Porque a pessoa que vai comprar, lá na frente, ela pode vir a ter gastos com essa regularização. Isso é um dos pontos principais. Já está tudo correto para ser passado, também pode ser levado em consideração. Não ter gastos com averbações futuras, não ter gastos com demolição, se for o caso de demolir uma parte do imóvel para reconstrução, não ter gastos com averbações de construção também. Tudo isso pode agregar no valor do imóvel, ele já está lá tudo pronto, em contrapartida de um imóvel que você vai precisar fazer uma regularização, possivelmente precisar ir na prefeitura pedir um habite-se, vai precisar ir na prefeitura pedir uma licença de construção para regularizar alguma coisa que não está totalmente feito. Você precisaria ir na prefeitura fazer a aprovação do projeto para ser regularizado no cartório, se houver somente um terreno e precisa regularizar uma construção. Tudo isso pode impactar no valor da negociação, porque seriam gastos futuros. O valor do mercado ele pode ser negociado em cima disso. Doutor, a gente está chegando aqui nos momentos finais do nosso episódio, então eu gostaria que o senhor desse uma mensagem para o público, uma dica para o pessoal que está em casa de como é que ele deve se portar diante de um imóvel que ele acredita que precisa de regularização. Perfeito, Rubens. O primeiro passo sempre é buscar o registro imobiliário para pedir as certidões de propriedade e ônus. Essas certidões, elas são, de uma forma assim, mais geral, as principais para a gente descobrir se existe uma matrícula ou não, quem é o real proprietário e se existe naquele imóvel um ônus que pode ser passado para o comprador. Existe uma indisponibilidade ou algo do tipo. Posteriormente, quando fala-se de impostos, tem em mente que quando se vai para a prefeitura para o recolhimento do ITBI na compra e venda, o que é que se foi decidido pelo STJ? A prefeitura, ela não poderia, sem te dar o momento de defesa, estipular um valor acima do que você realmente pagou na negociação, certo? Existe um tema de repercussão geral do STJ que fala que, em caso de comprovada fraude ou má-fé, tem que ser cobrado o imposto em cima do valor real da negociação. Então, se você comprou o imóvel por 100 mil, você foi para ou determinada prefeitura no seu município e foi estipulado um valor base para o ITBI de 200 mil, você poderia questionar porque o real valor da negociação foi 100 mil e o imposto deve ser cobrado sobre o real valor da negociação e não sobre uma avaliação unilateral, certo? Feita pelo órgão, sem você poder se defender ou que não seja comprovada uma fraude sobre aquilo. Então, esses são os dois principais pontos na compra e venda, que a gente entende primordial. E não só na compra e venda, porque se também, ao identificar no registro que existe ou não
junto ao registro imobiliário, que existe ou não o registro daquele imóvel, pode-se adotar outros procedimentos, como a uso capião, para regularizar aquele bem. Caso não exista, caso exista uma impossibilidade muito grande, uma matrícula que não tenha os dados, ou uma matrícula muito antiga, pode ser feito outros procedimentos que não a própria compra e venda, se for impossibilitado de fazê-la. Muito obrigado, doutor, pela sua participação. Você que ficou conosco até o final. Hoje a gente aprendeu muita coisa sobre direito imobiliário. Espero que tenha gostado. Curte, compartilha, se inscreve no canal e até o próximo episódio.